Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje é segunda-feira, temos a presença encantadora aqui do nosso querido Marcel Van Hatten. Ele é jornalista, cientista político, deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Teve a maior votação no Rio Grande do Sul e ele está aqui com a gente hoje nesta passagem rumo a Brasólia. E aí, meu deputado? Como é que tá? Tranquilo? Você tá com um cara assim meio desanimado. Cansado. Eu sinto você cansado. Imagina nós. Imagina você que está lá em Brasília, que não teve desconto, teve os benefícios, cai bonito aquele dinheirinho. Dobra o salário. Imagina como é que tá nós. Concordo com você. Na verdade, nós abrimos mão dos benefícios, mas mesmo assim o salário tinha que ter sido... Os do novo, sim. É. Os do novo, sim. Mas você sabe que eu já falei com o Amolindo. Porque o Amolindo, ele faz errado o sistema. Ele precisa mudar o sistema. Eu já dei um toque. Diquinha. Porque o Amolindo, sabe o que ele faz? Ele faz o cara economizar, mas que nem um mendigo. Sim. Só que é o seguinte, quando você... Eu, por exemplo, se eu fosse deputado, eu ia trazer Samidana. Claro. Pegar um time bom. Ia montar um time bacana para poder fazer o esquema. Acho que vocês sofrem muito... Também acho. Tem que economizar e você fica sem recurso. Gabinete tem nem café. Meu, você precisa de muita gente. Quando você vai fazer um projeto, você precisa de muito estudo. Sim. Acho que deve ser difícil trabalhar com essa verba do Amolindo. Aliás, Amolindo, abra a mão aqui pra rapaziada. Chapolin. Eu acho. Eu entendo o argumento, mas na verdade já Fala mais tem perto, demais. Na verdade já tem verba demais. Então lá nos nossos gabinetes do Novo, nós podemos contratar até 25 assessores. E nós decidimos contratar até 12 e abrimos mão de 2 dos 12 para ter no máximo 10. No meu gabinete hoje tem 8, para que esses 2 integrassem o time da liderança da bancada do Novo. E esse time é o time técnico, formado por meio também de processo seletivo, que nos dá todo o suporte para os nossos projetos de lei e tal. Então isso ajuda bastante. E economizar eu acho que faz bem. No fim, por exemplo, você falou que eu fiz baldeação aqui em São Paulo? Sim, eu tô ligado. Liguei ontem na Latam para fazer a mudança da passagem. Você vai de azul agora, vai sair de Campinas. Tem que pegar a van aqui. Não é para tanto. Não tem mais. Não, mas o voo, a mudança por São Paulo me deu uma economia que vai me pagar o hotel aqui na noite de ontem, para ter ideia. E também por causa da pandemia, tá muito triste a situação, né? Meu irmão é comandante de companhia aérea, tá desde março do ano passado sem receber, e isso realmente nos deixa muito triste, em geral, em relação à iniciativa privada, que está sofrendo os maiores efeitos dessa crise, e concordo 100% com você. Nós deveríamos ter tido cortes nos salários, nós propusemos isso, mas não foi aprovado em Brasília, em alguns lugares foi, aqui em São Paulo foi, na verdade, quem está tomando as decisões dessa pandemia, em geral, não está sofrendo as consequências econômicas das suas decisões. Ô, Marcel, você... Sim, mas e aí? Isso. E aí? E aí? Discurso é bonito. Eu já tenho a pergunta. Discurso é bonito. Não, e aí? Eu vou tentar argumentar menos, que da outra vez eu sei que falei bastante. Sim. E aí... Vai lá, Loira. Mas Deixa eu perguntar um negócio pra você. Isso. Você entrou lá. Você acha que decepciona quando você entra? Porque quando a gente entra na política, eu acredito que todo cara que vai pra iniciativa pública tal, ele tem quer fazer as coisas, né? Você tem boas intenções. Idealismo. Você tem boas intenções. Fala, quero fazer tal. Quando você entra, você tem um partido. Porque quem manda é o partido, né? Exato. Quem manda... E o cara chega e fala, vai lá e vota nisso. Porque senão você fica sozinho. Tem isso, né? Não no nosso caso, porque no nosso caso a bancada ela é muito unida. Todos nós temos pouco dinheiro. Pouco funcionário. Esse não é o problema. Libera, Amolindo. Esse é o menor dos problemas, e todos são muito qualificados, e muitas pessoas realmente hoje estão trabalhando comigo ou estão trabalhando na liderança, ganhando menos, com certeza, do que ganhando na iniciativa privada. É um problema para incentivo para as pessoas boas virem, em geral até pode ser, mas de qualquer maneira as pessoas que estão trabalhando com a gente, eu não tenho nenhuma queixa nesse sentido do profissionalismo delas, apesar de ganharem menos, no nosso caso, que no setor privado. E é engraçado porque realmente assessor de político recebe em geral menos em comparação com o que pessoas no serviço público concursadas recebem com qualificações semelhantes para exercer semelhantes funções também. Mas é uma questão muito maior de discussão sobre o nosso funcionalismo público. Mas voltando à tua pergunta, o que fazer? Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente está cobrando, os deputados estaduais, o Giuseppe e o Fábio, que são do Novo também, Felipe Camozato, desde o início dessa pandemia, que o governador tenha alguém no seu time que decide as restrições lá no comitê da iniciativa privada. E não tem.
a iniciativa privada não é ouvida. Por isso que, no fim das contas, quando acontecem os fechamentos, e eles são anunciados literalmente da noite para o dia, ficam indignados. E às vezes até vão às ruas quando não deveriam, no momento em que está todo mundo dizendo que é importante sim o distanciamento social. Mas distanciamento social é diferente de lockdown. E nessa discussão polarizada, nessa discussão política, é muito difícil a gente divisar essas diferenças. E quanto a entrar em Brasília e tentar fazer a diferença e muitas vezes não conseguir, a gente tem que ter completa noção de que o nosso trabalho é de longo prazo. Não começou ontem, já faz um bom tempo que o Brasil está nessa onda de mudança, no mínimo desde 2013, para falar de um momento em que realmente as pessoas foram às ruas, né? E houve alguns que surfaram nessa onda, inclusive o próprio presidente Bolsonaro. A gente precisa lembrar disso. Quando acusam o Bolsonaro de fazer a onda, é importante lembrar que quem surfou nessa onda da mudança foi o Bolsonaro e muitos outros. E esta onda ela foi criada décadas antes por trabalhos de pessoas dedicadas no liberalismo. Salim Matar, por exemplo, IE no Rio Grande do Sul. Mas você não acha que ali... Sim, no governo. Você não acha que ali, aquele povo que ia na rua, que escolheram o Bolsonaro, porque naquele momento fazia sentido aquela galera Lava que saiu Jato, em 2013, raiva do PT, Lava Jato, os políticos tudo queimado, agora tá tudo livre, né? O Aécio tá livre, o Gedel vamos ter que devolver dinheiro. E o juiz pro Lula. Suspeito. Vamos ter que devolver dinheiro pro Lula. Sérgio Vamos Loiro devolver. Tá ferrado. Nós vamos devolver dinheiro pro Lula. Alô. E aí, eu acho que a gente achava que ia ser alguma coisa, veio a pandemia e os caras tão putos. Você não sabe como a turma tá brava. Desacreditado. Vocês precisam se ligar lá em Brasília, hein? Eu sei que lá não tem muito isso, é só 22, só a próxima eleição. Galera tá puta. E com razão. Galera tá puta. E com razão. Nós mesmos, desculpa, Sammy, mas nós mesmos do Novo sempre mantivemos a independência. A gente dá para perceber pelos nossos votos. Como no início do governo a gente votava muito mais alinhado com as pautas que eram apresentadas, tanto na economia como no combate à corrupção, para não falar de muitos detalhes de outras pautas. E ao longo do último ano e agora está cada vez mais descolado, porque a gente permanece com a independência, permanece defendendo aquilo que a gente disse que defenderia nas eleições, mas infelizmente o governo tem atuado de outra forma. E a chapa? Qual que é? Qual é a chapa? Falando pro ano que vem, você mencionou o nome do governador Eduardo Leite. O que é fato e o que é fake sobre aquela polêmica dos repasses federais que teriam sido usados por ele para alocar recursos para sanar outras dívidas de outras questões? Fato. O Tribunal de Contas, inclusive, avalizou as contas dele pelo visto, né? Em que pé tá essa situação? O que é fato e o que é fake? Fato. Dinheiro que era para saúde foi usado na saúde. Portanto, é fake dizer que o governo que foi para a saúde poderia ter sido utilizado para as outras áreas. O problema é que houve excedentes de arrecadação e houve dinheiro que poderia ter sido utilizado em outras áreas. O governador preferiu, por exemplo, botar os salários em dia e pagar outras despesas correntes em vez de investir em UTIs, em hospitais. Também é fato que aumentou o número de UTIs, o número de leitos, inclusive por meio de verbas parlamentares. Eu mesmo, por meio de processos seletivos do meu gabinete, a gente enviou recursos para a área da saúde, o que é, aliás, obrigação dos parlamentares por meio do orçamento da União. Mas ele poderia ter gasto mais, ele poderia ter investido mais no atendimento da saúde, isso ele não fez, isso também é fato. Então, ele dizer que é verdadeiro que ele usou o dinheiro que era para na saúde, mas o dinheiro excedente que ele poderia também ter utilizado na saúde para não precisar, eu mesmo assim acho que não precisa fechar todo o comércio como ele está fazendo. E pior, lá nos supermercados no Rio Grande do Sul, vocês já falaram sobre isso, vou repetir. Sim. Teve criança indo de pé descalço para o supermercado para comprar chinelo e voltou de pé descalço para casa porque tem uma lona tapando. Não era isso essencial. Isso é um absurdo. E tem pesquisas mostrando, até trouxe uma, tá aqui no meu bolso, que eu vim lendo ontem, pedindo no hotel para imprimir, de Stanford, demonstrando o seguinte: distanciamento social é importante, tá? Mas as medidas mais restritivas impostas por governo não tiveram efeitos positivos em relação às menos restritivas. E aí eles pegam uma série de países, pegam a Holanda, os Estados Unidos, a Inglaterra, que são as mais restritivas, França, e menos restritivas, Coreia do Sul e Suécia. E eles demonstram o seguinte: por regiões, eles também não pegam o país inteiro, não vai comparar Estados Unidos com Coreia do Sul, né? A mesma coisa, não é nem maçã com banana, é maçã ou banana com macieira inteira, né? Então, quer dizer, eles fazem essa pesquisa e demonstram que, sim, é importante o distanciamento social, houve uma curva de redução do vírus, mas ela não teve estatisticamente significância quando você avalia as diferenças entre os que foram mais restritivos e menos restritivos. Pior, das 51 regiões estudadas, 3 delas, inclusive, tiveram um aumento no número de casos, mesmo com as
propostas mais restritivas. Tá aqui mas tá empatado. Deixa eu perguntar um negócio para você. Como é que faz esse distanciamento inteligente, então? Como é que faz? Qual é o consenso? Eu acho que isso aí é só o tempo que vai dizer. Exato. Só o tempo que vai dizer. Isso aí não adianta. Pô, é pandemia, cara. Sim, é pandemia, ninguém é dinâmica. Agora, o que eu não entendo é o seguinte. O Samidana aqui, o próprio doutor Zeballos aqui, desde novembro esse cara vem aqui todo dia que eu falo, pô, você tá chato. Ele fala, vai faltar leito. Vai faltar leito. Como é que o cara que tem o comitê, ele tem o comitê dos cientistas, especialistas, não sacaram isso naquele momento? Por que deixa a coisa... É isso que a gente não consegue entender. Do cara fazer 10 feriados no dia, achar que ninguém vai viajar. Isso que a gente não entende. Onde é qual é a ciência que é essa que explica? Mas vai entender o que aconteceu na semana passada no Congresso. Um orçamento aprovado com cortes em previdência. Isso que eu queria falar com você. Quer falar? Porque... hoje está na capa do Estadão, no Valor, uma declaração do Luiz Stuhlberg, que é talvez se não um dos principais gestores, representa a voz da Faria Lima, e falou assim: me arrependi de votar no Bolsonaro, nunca mais vai ter meu voto. A pauta liberal até agora não andou muito. Eu sei que vocês se consideram liberal na economia e talvez mais conservador nos costumes, mas você me corrige disso. E aí, semana passada, teve esse orçamento aí, falamos pouco. O Novo e o PSOL, pelo que eu vi, foram contra. Os outros países, os outros partidos, o PT, o próprio governo, todo mundo a favor. E aí, quais são os riscos disso? E o bolsonarismo, você acha que está perdendo o apoio dos empresários? Bom, sobre liberal na economia e conservador nos costumes, até é bom a gente falar rapidamente sobre isso. Eu sou sim liberal na economia e eu acho que o Estado não tem que interferir na vida das pessoas se ela é mais liberal nos costumes e mais conservador nos costumes. Essa é a minha defesa na política. Quanto à questão do arrependimento, como disse o Emílio, se a gente olhar para trás, né, ele está arrependido de votar no Bolsonaro porque tinha do que se arrepender. Se votasse no Haddad, acho que ele já sabia o que ia acontecer e era um desastre de qualquer maneira com aquilo que vinha antes do PT. Então, acho que é importante a gente fazer essa diferença e olhar as coisas em contexto histórico. Mas, de fato, o que o governo Bolsonaro tem feito hoje em relação àquilo que foi prometido lá atrás, em muitos pontos é até contraditório. Né? Então, na área da economia, em vez de privatizar, criou uma nova estatal. Você falou do Salim há pouco, né? De fato, o Salim saiu do governo, mas não saiu na defesa das ideias. Pelo contrário, continua fazendo a defesa das ideias. Acho que é bom a gente fazer essa observação, porque ele também tem visão de longo prazo e é isso. O governo, ele na condução da pandemia também teve uma série de problemas, como disse e erros, assim como os governos estaduais, assim como os governos municipais, alguns dos quais eram previsíveis e outros, sinceramente, não tinha como a gente imaginar que ia estar agora sofrendo essas consequências. Mas concordo com você, quando o empresário olha com uma visão de longo prazo e sabe o que é fazer um planejamento na sua empresa e percebe o colapso que a gente chegou cometendo os mesmos erros de um ano atrás, com o mesmo sistema único de saúde, que já era péssimo antes da pandemia e agora só está ainda mais colapsado, a gente começa a perguntar onde os políticos estão na cabeça. E aí vem a notícia do orçamento da União que eu faço esse gancho. O que aconteceu semana passada? Resumo para ele. Aconteceu foi o seguinte, no domingo nós tínhamos um relatório do orçamento que vai lá, era um relatório do orçamento ser aprovado em dezembro. Que já deveria ter sido aprovado no ano passado, não houve comissões instaladas por uma questão de briga política, nada andou praticamente na Câmara dos Deputados no ano passado, do meio do ano até a eleição do Arthur Lira, porque tudo era eleição para a presidência da Câmara. Nada andou, nem do lado do Arthur Lira, nem do lado do Rodrigo Maia. Ali não tem... O Nhonho guardou tudo ali. Zé Gaveta. Simplesmente mas nada ali, andou. então, mas ali desde o começo ia ser assim. O Nhonho queria ser o primeiro-ministro. Você sabe disso. Não estou dizendo que não, mas eu não estou dizendo que não. Você tá lá, é lógico. Não, pelo contrário, eu confirmo isso. E ele, inclusive, foi o candidato dos bolsonaristas lá atrás. A gente precisa lembrar disso. Quem fez a votação foi o pessoal do PSL, todo votou. De acordo. Todo não, alguns votaram em mim, que eu fui candidato também. Aliás, na época ainda estavam mais independentes do que ficaram depois quando votaram em bloco no Arthur Lira. Mas a verdade Mas a turma ia votar no Baleia?
O Baleia que ia ferrar. Eu era candidato. Mas quem... eu sei. Mas pois é. Quem que você vai... Você é político. Você é político. Marcelzinho. Você vai botar em quem? No cara que vai te ferrar? Ou no cara que você... eu vou votar no loirinho. Loirinho é muito simpático. Se o loirinho não me ferrar, você sabe como é. Você tá lá. Mas tudo bem. Você já tá lá. Você vê como é o jogo é complicado. Ele é complicado. Mas é o seguinte, qual era o discurso? O Lira vai se eleger e ele vai pautar as nossas matérias. E o que a gente viu até agora? Teve o Banco Central, teve a nova lei cambial, mas praticamente só isso da parte econômica estava prometido. Daí teve a tal da PEC da impunidade, um absurdo, que a gente foi lá e barrou a votação, e os outros problemas que agora estão sendo criados junto com a base do governo, e eu dizia, essa lua de mel não vai durar acho que 60 dias, aí não fecharam 60 dias, a gente já está vendo a complicação. Ô Marcelo, mas eu ia contar a história, posso contar a história do orçamento? Sim, sim. Mas pera lá, deixa eu só falar uma coisa para você, que você tocou num ponto importante. Isso eu acho que é bom, porque a gente está meio que... Democracia no Brasil, teve os milico numa época tal, e ninguém ligava. Agora tá meio na moda. Política tá uma coisa meio na moda. É bom o cara ver isso aí também para votar no deputado federal. Sim. Esse cara é muito importante. Vocês veem que aquilo ali que meio que domina a bagaça. Porque o cara pode segurar o legislador, o cara que faz a lei, que são esses caras que estão lá. Agora é o seguinte... Então ficar ligado nisso, não é escolher um nome, escolher uma... Mas o que me deixou assim bastante chocado, até triste com a situação, foi quando no início do ano, antes da eleição, era candidato e tinha gente com bandeirinha do Brasil, apoiadores de Bolsonaro, fazendo campanha para Arthur Lira. Gente que eu tinha visto nas ruas defendendo a Operação Lava Jato, apoiando um candidato que é réu na Lava Jato e condenado em segunda instância por improbidade administrativa. Então, quer dizer, é um contrassenso total. Inclusive, teve um cidadão lá, que eu já conhecia antes, não vou citar o nome, sabe quem é, mas que chegou lá, disse que me admirava e tal, e... Estava com o celular já pronto para tirar a tal da foto. Eu disse, pois é, mas então por que você não está fazendo campanha para minha candidatura à presidência da Câmara e está apoiando? Não, porque o Bolsonaro está precisando desse apoio agora para a presidência da Câmara. Então, foram escolhas que foram feitas. Né? Mas você não acha que isso é... Por exemplo, a canhota. Os canhoteiros não largam. Os canhoteiros ficaram com o Barba preso lá em... Ficaram lá em Curitiba. Glaze, a turma tava lá dando bom dia, ele não roubou, os caras presos, tá na cadeia, eles estão lá, os canhoteiros não se largam. A direita é assim. Cada um por si. A direita é cada um por si. Cada um pela sua direita. Não é bem assim. É sim. É tudo vaidoso. É tudo vaidoso. Direita lá ninguém largou a mão. Ficou lá, essa turma aí, ó. Eu não vou nem você falar, o Lula é ladrão. Não. O Lula cometeu um erro. O Lula cometeu erro. E agora está provado que ele não é criminoso. Criminoso vem de erro, né? Então, tem que... Eu sei. Mas o pessoal os caras documentam assim. Não tem isso aí, não tem essa divisão. Não, o resto é tudo vaidade. Todo mundo é vaidoso. Eu tomo lá. Você pode ver, é assim que funciona. Direita boa, direita ruim. O pessoal, por exemplo, lançou um candidato. Inclusive, para lançar a candidatura de Luiz Erundina, em público houve discussões de deputados da bancada do PSOL no Twitter. Então é um pouco mito a história de que a esquerda é sempre unida. Mas ela é mais treinada, tem mais estratégia. Isso eu não tenho dúvida. Por quê? Conta de anos e anos de hegemonia. Não largaram a mão. Papai voltou. O pai tá on. Papai voltou. O pai tá on. Anos de hegemonia dão nisso. Mas tem possibilidade. E esse cachorrinho aqui que é? Esse é o calango. O calango do Nordeste. É o calango que não... Você é do Sul. No Sul não tem calango. Não tem. No Nordeste tem um bicho chamado calango. Você fala, cadê o calango? Cadê? Calango morreu. Fica sem calango morreu. Aquela caatinga, aquele Mas em Brasília ele já deve ter encontrado. Aquele chão rachado. Aí, de repente, você olha e fala... Ele voltou. Tá morto. Agora, mais uma... Em relação à divergência dentro da direita, eu acho que ela é salutar também, porque a gente tem que sair de uma polarização. Eu sempre digo, começamos com uma hegemonia de esquerda durante muitos anos no Brasil, passamos por uma polarização onde tem esquerda e direita, e com a liberdade de expressão e de informação, você vai para uma pluralização. Então, dentro da direita é natural, até porque dentro da direita a liberdade de expressão é fomentada. Dentro da esquerda, ou você pensa todo mundo igual, e você é comunista, ou você é expulso. Exatamente. Então, eu acho que é positivo, não é uma questão só de vaidade. Vem chamando cara mas é eguinho, é muito deixa eu falar, se você fala... Exatamente. Eu já fui chamado de comunista porque eu pedi para privatizar
e ao invés de criar, falaram, você é comunista. Porque, eu não sei porquê, mas... Não, eu sou bolsonarista, comunista. É isso que você depreende dos meus comentários. No fundo, eu sou independente, sempre vou continuar sendo assim. Posso falar do orçamento ou não? Eu preciso fazer um break. Depois do intervalo, orçamento. Vou fazer um break. Não, deram um Leonardo. Não, eu quero chapa. Eu quero saber 2022. Vocês sabem a moeda. Deixa eu falar. Esse discurso que vocês estão, sou liberal na economia, nos costumes, sou conservador. Sou livre na toba. Já foi. A turma não quer mais. A turma quer chapa. E não vejo chapa. Eu não tô sabendo chapa. Eu quero saber Chapolin nesta Capitinga 2022. Sem graça. 2022. Aqui o assunto é sério. Eu tô falando sério. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Marcel tem o Instagram dele e o Twitter, Marcel Van Hatten. É difícil soletrar, mas eu não tenho paciência. Vai no Google. Loirão. É muito complicado. O Google corrige. É isso aí. Foi Marcel Van Hatten. Tá quieto, hein, Zuzu? Tô aqui só observando. Eu quero saber da chapa, quero saber do Amoedo. Eu quero chapa. Os patinetes. Eu quero nomes, eu quero chapa. A Moeda é a esperança. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, meus amores. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. O Marcel tá aqui, ó, o livro dele aqui, ó. Sim. Muito obrigado aqui pelo presente. Trouxe um chocolate lá da terra também. Nós. É isso. Da onde é o chocolate? 2 irmãos. 2 irmãos. Manda pra nós. Rio Grande do Sul. Muito bem. Posso... Um abração aí pra galera do Sul, também acompanhando o Pânico. Boa. Um grande abraço aí pra todo mundo. Quem vai fazer a Eu tenho uma aqui. Você não queria uma possibilidade, um caminho? Você não queria alguém, uma terceira via que o Marinho ainda não formou, mas ele tá trabalhando para a chapa? Tá. A chapa é difícil a chapa. Mas eu acho que vai dar o Brasil feliz de novo. Você acha? Você tá louco. E se eu te falasse? E se eu te falasse? Podem brigar comigo, podem me bater, né? podem me levar pra guilhotina. Mas eu acho que vai dar o Brasil. Eu sinto isso. Quer o nome do Marcel? Eu sinto esse vento. Você falou, tá olha falado. esse bloco aqui. Pega esse bloco. Aí conversei com o Marcel, falei, e aí, Marcel? Cadê a Moeda? Quem que vai lá do Partido Novo? Acredite. Você me confirma agora. Bernardinho do vôlei é a possibilidade do Partido Novo. É verdade. Interrogação. Bela sacada. É uma boa pergunta. E eu pelo menos, eu tenho dito nas entrevistas que ele seria ótima alternativa, porque ele, em primeiro lugar, tem tudo a ver com os princípios e valores do Novo. É uma pessoa que, por mérito próprio, é um ídolo nacional. Já trouxe o caneco. E além de mérito próprio, sabe atuar com um time como ninguém, né? Sim. Aliás, ganhou com o masculino e o feminino no vôlei, né? Medalhista olímpico. E é do Novo, foi nosso embaixador na eleição passada, né? Sem demérito de outros nomes que o Novo pode vir a pensar e lançar, seja afiliados ou não, porque o Novo tem isso, tem processo seletivo. Eventualmente, alguém que nem é filiado do Novo pode se candidatar. A gente não sabe o que vai acontecer, mas eu tenho uma admiração muito grande pelo Bernardinho. Ele nos ajudou muito na eleição passada de 2018. Ele foi embaixador do Novo nas eleições e viajou o Brasil nos ajudando nas nossas campanhas. E você acha que esse nome... Excelente, Emílio. Estrategista. Você acha que esse nome seria por conta de quê? O desgaste do Amolindo? Porque a gente viu aí que teve algumas tretas aí, inclusive com o Sabará aqui em São Paulo. E além do Zema também, que está se destacando lá em Minas Gerais. Você acha que também poderia ser um nome? Não. Mas o Bernardinho, como você citou, você acha que é um desgaste do Amoedo? O Amoedo, mesmo em entrevista, tem dito que ele não está cogitando concorrer à presidência da República pelo Novo. Falou numa entrevista no final do ano passado para o Estadão. Ele tem algumas críticas, inclusive, à condução do partido. E isso é talvez natural. Acho que é importante que as críticas, em geral, sejam internas. Mas eu inclusive, dificilmente falo sobre questões internas do Partido Novo, ou nunca fora dele, né? Agora praticamente uma exceção, mas por outro lado eu estou muito satisfeito com muitas das coisas que o Novo fez nos últimos tempos, inclusive com uma ampliação grande dos números de vereadores. Nós tínhamos 4, passamos para 29 no Brasil. Pode parecer pouco para o tamanho do país, mas é um partido que está crescendo pouco a pouco, né? Tem um prefeito eleito em Joinville, tem um governador do estado que é o Zema. Sim. Só que o Zema, ele seria um excelente candidato à presidência da República, mas acho que, enfim, eu vinha conversando com várias pessoas, inclusive do Novo, Brasil afora, sobre as possibilidades, mas quando chega em Minas Gerais, ele é amado, o pessoal não deixa sair de jeito nenhum. Ele deve ser o candidato à reeleição lá, já está focando nisso. Ô, Marcelo, então acho que o Bernardinho é um bom nome assim para agregar, acho que ele teria o apoio de todo mundo, mas também nem dá para falar muito, porque nesses tempos de polarização, quanto mais falar, mais cedo também mais as pessoas querem tentar achar algum tipo de rejeição. Mas no caso dele, Bernardinho é na Paula Henkel, vai ser. Ó, você vê. Uma saca. Ô, Marcel,
o Emílio pro Brasil, aí não é pra ser feliz de novo, é pro Brasil vencer de novo. Gostei. Mais uma medalha. Ô, Marcel, o Emílio tava falando antes da questão da direita, que eu concordo 100%, que a maioria é muito individualista e tem as suas rusgas internas, né? Exatamente. E você sofreu um ataque, né, do MBL, uma questão de assassinato de reputação. Queria que você comentasse como é que foi isso, que é da direita. Já está superado. Como é que foi? Fez as já pazes está superado, tudo certo. Acho que, assim, de novo, a gente está entrando, foram memes que foram criados na época, já está tão superado que eu estou tendo que fazer um esforço para me lembrar, eu não gosto de lembrar de coisa ruim. Mas me comparando, de alguma forma, a Dilma, algo nesse sentido, e foi pedido, inclusive, desculpa pelo autor dos memes do MBL, eu disse, não, está esquecido. Tem muitas pessoas que ficaram, e isso está acontecendo mesmo, né? A máquina de fake news, ela rola solta na esquerda e, lamentavelmente, também na direita. E muitas pessoas levaram isso para o pessoal, levaram isso para o emotivo, né? É difícil aguentar isso no osso. E muitas vezes tem que se manifestar contra. E tem muita gente que tá, assim como tem um bolsonarismo fanático, tem um petismo fanático, tem um antibolsonarismo fanático também. A gente precisa saber diferenciar isso tudo e tentar agir com o máximo possível de razão. Nas nossas vidas, nós agimos muito mais por emoção do que por razão, né? Os psicólogos morais estão aí para dizer isso, né? Eu gosto muito do Jonathan Haidt, por exemplo, que fala sobre esse assunto, né? É difícil controlar as emoções, mas principalmente na política, no momento de polarização, quanto mais você conseguir com racionalidade separar, né, o que é um ataque infame, mas de alguém que não mereceria a tua atenção, do que é um ataque certeiro, crítico, e que você precisa refletir sobre ele e mudar o teu rumo, saber diferenciar isso é muito importante, não muita gente sabe fazer. Mas você estava falando do orçamento, falando de pandemia, assim, sei o que lá, deram Volta no orçamento. Eu quero saber o que foi feito e qual a consequência disso, porque a gente vai pagar caro. O orçamento foi o seguinte, no domingo passado tinha uma peça orçamentária protocolada pelo relator, Márcio Bittar, senador pelo Acre, no domingo, repito, e estava pronto para votação na quinta-feira. Com aquela peça nós estávamos de acordo como partido, como novo, como bancada. O problema foi que na quinta-feira, às 10 da manhã, surgiu uma nova versão do relatório em que se cortava 30 bilhões, 26 bilhões de reais de previdência, de auxílio, ou melhor, de seguro-desemprego, de abono salarial, para emendas de deputados. O que aconteceu? De 3 bilhões, o relator passou a ter 30 bilhões de reais para ele decidir, principalmente no Ministério do Desenvolvimento Regional, para que obras iriam ser alocados, claro que depois de ouvir os deputados que têm interesse nessas obras. Então, durante uma pandemia, você cortar recursos dessas áreas de despesas obrigatórias, não é? Vocês acham que vai parar de pagar aposentadoria no Brasil? Vai parar de pagar, ainda mais agora, seguro-desemprego, abono salarial? Claro que não. Então, tira dessas áreas para privilegiar emendas parlamentares, sendo que não tem recurso previsto para cobrir esse rombo. Vai furar o teto. E aí, o que vai acontecer? O presidente vai ter que vetar, não tem jeito. Paulo Guedes, a gente fez uma... Pois é, mas ele pode incorrer em crime de responsabilidade, inclusive. E quando que acontece isso? Porque agora foi da Câmara, vai pro Senado, agora, né? ele tem, se eu não me engano, 15 dias depois da apresentação para o presidente para sancionar ou vetar. E ele precisa vetar os trechos que nós, inclusive na carta, assinado por nós, o Novo, e parlamentares de outros 10 partidos, dissemos, olha, ministro Paulo Guedes, você precisa pedir para o presidente vetar, porque isso não tem nada a ver com responsabilidade fiscal. Pelo contrário, irresponsabilidade enorme que fizeram com o orçamento. Eu quero nomes. Já falou, Bernardinho, vem aí. Bernardinho não. Não, mas temos o Luciano Huck. Não, pera aí. Olha lá. Meu amigo, Porra, Marinho. Depois você fala que político. o povo só pensa em politicagem. Lógico, claro. Mas vocês estão pensando isso em Brasília o dinheiro eles já levaram tudo. Todo mundo. Já despejou dinheiro. Não tem mais dinheiro pra nada. Pra comprar papel higiênico. Não tem mais dinheiro. Mas vamos lá, ô Marcelo. Agora é o seguinte, agora é 22. Sobre isso. Você acredita que exista um vácuo aí? Você acha que o Barba não tomou? Eu acho que o discursinho do Barba, aquele discurso, você viu o discurso do Barba? Bolsonaro por a máscara. Mas, Por Bolsonaro botou máscara no dia seguinte. R$3, mas Bolsonaro passou o gel. Mas política, manipula, ilude. Mas isso foi a história do PT. Ele ganhou porque botou os terno Armani e foi seu Lula paz e amor. Não foi assim que ele ganhou? Sim. E depois ele não perdeu. Que ele tava? Maravilhoso, mas aqui, ó. E você viu que a Dilma não tava lá. Mas a gente tem que ser inteligente. Perguntar quem pagou o paletó. Quem? A gente? Qual foi o marqueteiro que fez o discurso dele? Assim por diante. Mas Femílio falou também. Mas o cara vota, né? Você tava falando de emoção? Muito mais que o político, é o cara que vota. O cara que deposita o voto lá.
O Barba tá voando. Mas ele depende Mulher nova. O pai tá on. Papai tá on. Mas ele depende dos formadores de opinião pra poder mudar a sua. Você é formador de opinião. Mas então aqui nós não podemos deixar. Ele tem a boca maldita. Lógico que não. 56 mil ao vivo agora no YouTube. Eu formador de opinião. Nossa. Eu não. Responsabilidade. Não. Eu presto um desserviço à população. Exatamente. Com maior orgulho eu quero prestar um desserviço. Diariamente. 2 horas. Há 30 anos. Marinho tem a pergunta. Marinho. Sobre isso mesmo, então, logicamente o que vai, a realidade sempre se impõe, a bigorna da realidade sempre se impõe. Eu quero te perguntar, Marcel, será que ainda há tempo? Isso eu tenho certeza. E não há nada nem ninguém que me convença que o contingente majoritário da população quer uma via vencedora para perfurar a dicotomia. Bom, eu te pergunto, você acha que, conhecendo agora cada vez mais as entranhas da política como você conhece, você acha que haverá um senso de grandeza, de pragmatismo para, sabe, canalizar esse eleitorado em um só? Em uma candidatura? É muito difícil. Interesses políticas normalmente mesmo diante desse quadro. Mesmo diante desse quadro. Mas a gente pode esperar aí os próximos meses para ver o que vai acontecer. A política muda da noite pro dia. Não, mas é que não precisa. Mas não é por estar triste. Não precisa ter uma união dos candidatos para ter uma... O Bolsonaro... Olhar o exemplo do Bolsonaro. O Bolsonaro foi eleito sem partido, sem dinheiro e do jeito que ele mas estava num timing. Eu sei que era um contexto. Era um fenômeno. Mas o Whindersson Metallic. Tudo conspirava. Eu não sei. Mas agora pode conspirar tudo nos próximos meses para alguma coisa diferente. Ainda tem. Não é? Ô Marcel, o João Amoedo, que talvez seja ainda a figura de maior representatividade do Partido Novo, segue assim, irredutível na tese que o impeachment já tem base suficiente para ir adiante. Obviamente, enfim. Impeachment agora. Não, eu só estou perguntando. Só estou perguntando. É a única chance que você acha que depois da chance tá fazendo abaixo-assinado. Igual o Coppola. Você acha que depois você acha que depois da falta de gestão criminosa, desastrosa do presidente durante a pandemia, você acha que tem base legal para pelo menos aventar essa possibilidade ou não? De novo, a questão do impeachment do presidente da República, como eu disse antes de concorrer à presidência da Câmara, depende de uma série de fatores, não só jurídicos, e aí crimes de responsabilidade precisariam estar embasando. Eu não sei exatamente qual seria o crime de responsabilidade específico. As pessoas falam muito em crimes, mas não colocam ele no papel. E precisa ter um ambiente político para isso. Nós estamos no meio de uma pandemia agora e com uma série de reformas que precisariam estar sendo pautadas e tocadas no processo, ao longo dos próximos meses. Porém, nós não podemos deixar de lembrar do que disse o Arthur Lira na semana passada. Isso que eu ia te perguntar. Quando ele faz... Então já adivinha a pergunta, já vem a resposta. Então a resposta. Ele falou de um alerta, ele falou dos remédios amargos e falou do cansaço que, de uma forma geral, a classe política está tendo, né, com a gestão da pandemia. Claro que esse cansaço da classe política tem que ter uma enorme meia-culpa, né, Emílio? Porque a própria classe política que está gerando isso nos estados, nos municípios, no Congresso Nacional. Perfeito. Então, é um jogo que está sendo jogado no Congresso Nacional e com o presidente da República que, no fundo, todos nós acho que acabamos perdendo muito saindo do debate importante que é o combate à pandemia. Como nós vamos sair dela, né? Com vacinas, com distanciamento social, respeito a protocolos, sem exagero, sem acabar com a nossa economia. Então, acho que a gente não pode se distrair com assuntos laterais e que não tem nesse momento as fundamentações necessárias quando existe um país pela frente ainda para ser, enfim, defendido. Não sei o que vai sobrar. E por onde passa essa solução final? Você sabe que você me lembrou agora? Essa sua frase dita de uma maneira assim muito eloquente, muito bonita, muito eloquente. Você é um cara muito inteligente, um cara que a gente respeita e gosta muito. Mas você me lembrou da Dilma. Você lembra disso? Isso ninguém vai ganhar, nem vai perder. Como é que é? Vai todo mundo perder. Isso aí, ninguém vai ganhar, nem perder. Ninguém vai perder. Você lembra disso ou não? Você falou isso. Que agora aqui ninguém vai ganhar. Vai todo mundo perder, a verdade é isso. Mas nós queremos todos ganhar. Exatamente. Alguma coisa, às vezes a Dilma servia para fazer stand-up muito bem. Maravilhoso. A Dilma, saudade, esquecer. Até foi bom porque ele aí melhorou para concorrência, né? Não acho que quem vai ganhar vai perder, nem vai ganhar nem vai perder. Eu queria agradecer muito a presença ilustre neste programa. Obrigado por você ter vindo. Tem o livro dele. Olha, tem um livro, tá aqui, ó. Tem o seriado Netflix, Cobra Kai. Esse é um dos livros. Van Hatten 22. Van Hatten na minha casa. Aí, ó. Vem pra reeleição, Marcel? Não sei ainda.
pensando. Você tá animado ou não? Vou pensar, na verdade, vou pensar em 2022. Você pensa pensando no mandato hoje. Você pensa? Não penso em nada, a não sei fazer o meu mandato de fato. De fato. Não, mas você tá fazendo bem. Até porque essa crítica, né? Pô, vamos pensar só em 22, só em 22, não é isso aí, não. Não, mas não tem jeito. Mas não dá. Não dá pra pensar na véspera. Até o Marcel percebeu. Então, mas não dá pra pensar na véspera, velho. Você sabe que a política não tem buraco, meu amigo. Você é menino novo ainda. Você tá achando que tem tempo. Menino solto. Ô, Marcel, obrigado por você ter vindo. Mendigato. Marcel tá aqui, ó. Mendigato. Ele vem aqui, ele fica aqui, aí ele vai pra Brasília. Obrigado pelo papo, mas você é um cara, um parlamentar que tá lá, que todo mundo respeita o seu trabalho. Candidato. Você é um cara bacana, que a gente gosta muito de receber aqui e trocar uma ideia aqui no Pânico. Te agradeço. Sim, obrigado por você ter vindo. Da próxima vez trazer você tá animado? Individual. Tô animado. Bastante. Tá impossível a animação dele. Sinceramente, essa semana vai ser difícil, assim, com toda essa história de orçamento, a gente batalhando lá, mas por mais que volta e meia a gente fique desanimado com uma coisa ou outra, a gente precisa ter confiança num Brasil melhor, né? Não tem jeito. Eu uso aí a frase no meu livro também, né? Eu não quero viver em outro país, quero viver em outro Brasil. Viu? A gente ainda tem que trabalhar por isso, porque sair do país não o cara tem que fala que vai pra Miami. A Elite Rastaquera, aqui tem a Elite Rastaquera aqui. Vou nem citar nós. Vamos trabalhar pelo nosso país. A Elite Rastaquera, ela vai embora rápido. Não é, professor? Elite Rastaquera não vive no país. Vai pra fora e fica falando mal daqui. Habita no país. Exatamente. Fala, se Inclusive der tudo- o senhor de Virgínia lá. Se der tudo errado, eu vou pra Miami. E da Flórida também. Muito bem. Obrigado, viu? Obrigado pela sua Marcelzão. presença. Fazer o break agora. É isso, né, Delari? Senão eu me atraso muito. Bora, hemorroida. O papo sempre é muito bom. Você pode entrar lá no Instagram eu quero- do posso falar Marcel. mais uma Tá aí coisa? no vídeo pra você. Pode falar, claro. Só mais uma coisa, eu fiquei triste quando cheguei ontem do aeroporto vindo aqui para São Paulo. Eu sou de uma cidade pequena e aí, obviamente, a gente vê muito menos a pobreza que a gente vê nas cidades maiores, né? Mas eu fiquei triste em ver tanto lixo na rua, tanta pichação, tanta mesmo. gente sem... Embaixo da ponte, pessoal. Tá horrível. Então, assim, eu tenho todas os pés atrás também com a forma como o governo lida com moradores de rua. Infelizmente, eles acabam se multiplicando nos tempos, porque muitas vezes o governo, o burocrata, ou mesmo algumas associações que estão ali com a melhor intenção, estão ali mais para alimentar a pessoa do corpo e esquecem, né, da sua alma, e não no sentido metafísico, do que ela realmente está precisando. Então, acho que quando a gente chega em uma cidade como São Paulo e vê que a sociedade deixa isso acontecer, a gente pergunta como é que a gente chegou ao ponto, como sociedade, de se acostumar com isso. Então, ainda mais durante essa pandemia, quem puder ajudar e as entidades que são sérias ou mesmo dar dicas para o governo resolver isso aí, porque eu não queria ver a principal cidade, a pujança econômica do nosso país, com esse tipo de exemplo. Eu chegar aqui em São Paulo e ver isso aí, para mim foi lancinante. Foi pra cortar o coração. Tá feio. Desculpa fazer o desabafo. Quando eu cheguei, eu disse que eu queria falar sobre isso. Importante. Tem a Dilefeg que tá ajudando a turma. Desabafo importante, relevante, agregador. Sim. Um gestor aí, um deputado de brio, um deputado contundente. Loiro. Muito loiro. Vem do sul, vem dos Pampas gaúchos. Tem a fibra do gaúcho. 2 irmãos. Adoro um chimarrão. A calcinha tá impossível. Calcinha tá... Muito bem. Vamos fazer um break. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Já.